Acabou o louvor, agora já está pescando. Deve estar muito cansado. Então, quero convidar você a não dormir, tá? Lute contra o sono, lute contra esse cochilo aí que está vindo aí. Qualquer coisa você levanta, dá uma sacudida aí e manda ele embora, tá bom? Você precisa receber do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. Quem trouxe a sua Bíblia, nós vamos fazer aquela nossa declaração profética aqui, ó. Amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus. Agora vocês podem se assentar, tá bom? Não vou fazer a leitura do texto agora. Daqui a pouco a gente faz a leitura, ela está introduzida aqui no sermão. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu desde sempre escolhi um estilo de pregação, de ministração, que é o do sermão expositivo. Então eu abro um texto aqui na Bíblia e discorro nele até o final. É o jeito de pregar. Mas nós entramos aqui, né, Deus colocou no coração do nosso apóstolo, de entrar num período de ministrações sequenciais, né, falando sobre enraizados, né, sobre os enraizados. Então, por conta disso, eu tive que me adaptar aqui, né, estou me adaptando a um, como é que chama isso aqui mesmo? Um novo formato. Estou com o computador aqui, que é para eu não pular os tópicos. Essas ministrações enraizadas, elas são baseadas no livro Enraizados, né? No livro Enraizados. E lá tem uma série de sermões muito bons. Irmãos, por que nós estamos fazendo isso? O desejo do nosso coração é que você se desenvolva, né? Assim como uma planta, quando ela é plantada, desde a sua menor semente até o ponto dela crescer, né, e alcançar o propósito daquela semente, seja ser uma árvore frutífera, né, seja ser uma planta ornamental, ela vai passar por um processo, sim ou não? Então, no decorrer, né, dessas ministrações, o nosso propósito é que isso aconteça no teu coração, que você se desenvolva em um processo, até que você alcance, né, a fase de enraizamento total, quando você estiver firmado, as suas raízes de fato estiverem firmadas, alicerçadas, para suportar, né, o tamanho da árvore que você vai produzir, o tamanho da obra que você vai produzir na sua vida através do Espírito Santo, sim ou não? Então, nós estamos aí discorrendo nesses sermões. E eu vou ter que me adaptar aqui ao esboço, que eu não estou acostumada a fazer esboços, né? Às vezes eu faço, mas nunca consigo me segurar nele. Por isso eu escolhi essa exposição aí do texto, tá bom? Então vocês tenham só um pouquinho de paciência, que eu vou ter que ficar parando aqui um pouquinho para ler, tá? Então, como vocês estão vendo aí na tela, ó, o tema da nossa, né, dessa mensagem é vivendo a partir da identidade e não da aprovação, né? Vivendo a partir da identidade. Esse sermão, ele é um sermão que no livro ele está lá como nada a provar. Ou seja, nós não precisamos ficar provando nada para ninguém, sim ou não? Quem de vocês aqui já se sentiram cansados, sabe, sobrecarregados de ter que ficar sempre provando alguma coisa para alguém? Tem que estar sempre, não vou dizer, tá? Isso não tem a ver com satisfação, mas isso tem a ver com as suas atitudes, o seu jeito de viver, a sua vida, quando você passa a viver em prol de agradar alguém, de provar para alguém que aquilo ali está bom, que sendo assim você vai ser aceito. Quem já passou por isso aqui? Talvez você viva isso nesse momento, talvez você esteja numa fase vivendo isso, no emprego, né, num trabalho, tentando provar que você de fato foi escolhido para aquela vaga e você é apto para exercer aquela vaga. Talvez dentro da sua casa, você está na fase de estudos ainda, né, fase de
se desenvolver ainda profissionalmente, se preparando para isso através dos estudos, e você quer provar, tem que provar para os seus pais que você tirou uma boa nota, que você está se dando bem na escola, mas você está sentindo essa pressão de ter que provar, né? Ter que estar provando. Ou vamos falar até mesmo com relação a Deus. Talvez você esteja num nível se sentindo, sabe, será que eu estou sendo aprovado por Deus? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que o meu jeito, o meu comportamento, as coisas que eu tenho feito estão alcançando o propósito de Deus para a minha vida? Então, esse sermão ele vai trabalhar isso nas nossas vidas hoje, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre identidade, né? E não aprovação, tá? Então, o que o Espírito Santo quer falar conosco, né? Antes de qualquer coisa, sabe? Antes de fazer qualquer coisa, antes de você pensar em fazer qualquer coisa, você precisa saber que você já é amado por Deus. Amém? A primeira coisa que você precisa colocar no seu coração, que você é amado de Deus. Amém? Você tem essa certeza no teu coração? Ou você chegou aqui com dúvida se Deus te ama mesmo, se Ele se preocupa com você, se Ele trouxe você de fato para a presença dEle, se você está sendo aceito por Ele? Essas perguntas são importantes, são perguntas retóricas, né, para a gente fazer e se avaliar. Então aí agora eu quero ler com você o texto base, que está em Mateus 3, verso 16 e 17. Esse texto diz assim, olha: depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Saiu uma voz do céu, se referindo a Jesus. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem me agrada, em quem tenho alegria, né? Então, amados, o que eu quero mostrar para vocês? Jesus, naquele momento, ele ainda não tinha desenvolvido o ministério dele. Ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nada. Ali era o início da caminhada do Senhor. O momento em que ele vai buscar o batismo. Tudo que Jesus fez nessa terra, que ele fez para nos dar exemplo, para servir para nós de exemplo, sim ou não? Então a primeira coisa que Jesus mostrou para nós, através dessa atitude dele, é que ele por desejo no coração, por vontade própria, ele foi até João Batista, que estava batizando ali, ele decidiu se batizar, né? E naquele momento, ele não pediu a aprovação de ninguém, ele não perguntou para ninguém se ele deveria estar ali ou não, mas naquele momento veio uma voz do céu dizendo quem era Jesus. Então essa era a identidade de Jesus. Ali o Senhor estava atestando a identidade dele. Olha, talvez vocês não viram nada do que ele fez, do que ele vai fazer, né? Do poder que ele tem, mas eu quero que vocês saibam que esse é o meu filho amado, e eu tenho alegria nele, ele me alegra. Então vejam que Deus estava dizendo aqui que não era pelo que ele iria fazer, mas era por quem ele era. Por quem ele era. Isso tem a ver com identidade e não com provar alguma coisa. Jesus não precisava provar nada, ele só precisava se sentir e ser o filho amado. Amém? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó: Deus está falando com você? Você se sente um filho amado? Você já conseguiu construir a sua identidade em Cristo? Ou você ainda está passando por todas essas outras coisas, esses períodos
de aprovações, de se sentir aprovado. Ah, mas eu não sou digno. Então, a identidade, queridos, a nossa identidade, quem nós somos, vem muito antes daquilo que nós podemos fazer, ou daquilo que nós queremos fazer, ou daquilo que nós precisamos fazer. Antes de tudo isso vem a nossa identidade. É muito mais importante você saber quem você é. Talvez essa seja a pergunta certa a fazer para você. Quem eu sou até agora, até esse momento da minha vida? Fazer uma avaliação da sua vida e perceber quem sou eu nessa terra aqui, na minha vida, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, lá na minha escola, os lugares em que eu frequento, seja onde for, quem sou eu de verdade? Olhar para dentro de você. Sabe por quê, queridos? Porque a aprovação, a gente ser aprovado, vem em primeiro lugar do que o que nós podemos fazer, do que na nossa performance. Não é? O que nós fazemos é a nossa performance, é o jeito que nós agimos, são as nossas atitudes no nosso dia a dia, é o que nós fazemos. Mas nem sempre o que nós fazemos diz quem nós somos. Nem sempre, sabe, as coisas que a gente faz conseguem revelar de fato quem nós somos. Então, por isso às vezes vem essa necessidade de querer provar. Eu preciso provar quem eu sou. Então, se você até hoje tem vivido com essas perguntas, né, com essas coisas na sua mente assim, eu estou sendo aprovado? Está certo o que eu estou fazendo? Né? Primeiro, olha para quem você é. Porque, de fato, a sua identidade vai mostrar para você o que você é, como você deve agir, o que você deve fazer. Isso tem a ver com amor. Quando Deus olhou para Jesus e Ele atestou, né? Atestou Ele, que aí Deus aprovou Ele ali. Sem que aquilo tivesse no coração dele. Ele diz, ó, este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Tem várias versões, né? Mas a Deus estava mostrando o quanto Ele ama. O quanto Ele ama. É o famoso amor incondicional. Eu amo por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Né? Não é o amor interesseiro. Nós estamos cercados, queridos, todos os dias, de amores interesseiros. Se você não fizer algo em troca, a pessoa deixa de amar você. Se você não devolver em ação uma atitude da outra, ele deixa de querer estar perto de você. Ele deixa de te amar. É ou não é? Tem gente que está assim, ó, estamos juntos, está ligado com você o tempo todo. Experimenta dizer para ele, não, nesse aqui eu não vou com você. Nisso aqui eu não estou em concordância com você. Isso não condiz com quem eu sou. E aí você vai saber se de fato ele ama. Porque o amor tem esse interesse. Mas esse amor não. O amor de um pai para um filho é um amor que não tem interesse. Porque às vezes o filho tira o pai do sério. Às vezes o filho faz tudo que o pai e a mãe não quer que ele faça. Mas você não deixa de amá-lo. Você não mede ele por aquilo que ele faz. Você mede por quem ele é. Ele é seu filho. Ele é filho. Então percebam como é importante nós sabermos identificar a nossa identidade, sabermos quem nós somos, de fato e de verdade, né? Então eu quero falar para vocês aqui um pouquinho desse significado da palavra amado. A palavra amado no grego é o agapetos. Eu não sei se é agapetos, eu acho que é agapetos. Tem uma sinalização aqui. Significa muito amado, profundamente precioso. Olha só, Deus estava falando ali de Jesus, ó. Ele é muito precioso para mim. Eu amo Ele profundamente. Profundamente. Sabe aquele amor que dói? Quem já sentiu um amor que dói?
Normalmente é do pai com os filhos. Um amor que dói na gente. Estava vendo um rapaz contando testemunho do primeiro bebê dele, né? Ele falou que os primeiros dias, isso era o homem falando, não vamos nem colocar a mulher, né? Ele ficava lá na cama olhando para a carinha do bebê, olhando a perfeição, né, dos traços do bebê, e ele não conseguia sair dali. Ele dava uma voltinha, ia fazer alguma coisa em casa, daqui a pouco ele era atraído de novo lá para o quarto onde está o bercinho, ele ficava olhando, e ele começava a pensar na criança, ele já queria pensar na criança crescendo, ele falou, começou a sentir uma dor, que ele falou, não, tira esses pensamentos, eu não quero nem pensar nisso. Chegou num nível de crescimento que doeu nele, ele falou, não quero pensar. Então, é isso, é profundamente precioso. Outra tradução é alvo de amor incondicional, né? Ele é o meu alvo, eu decidi amar ele de forma incondicional. Então, percebam que isso daí é uma construção da nossa identidade. Uma construção da nossa identidade. Esse amor aí, ó, que nós precisamos identificar de Deus para as nossas vidas. É esse amor aí que você precisa entender no teu coração, abrir a tua mente, abrir o teu entendimento e deixar Deus preencher, sabe, o espaço que está dentro de você com esse amor aí. Você sentir essa profundidade desse amor, você sentir que você é o alvo dele. Ele apontou para você e te escolheu. Simples assim. Não precisa falar assim, mas eu andava aí pelo mundo. Irmãos, se nós formos olhar para isso, eu não estaria aqui. Minha família não estaria aqui. Vou falar de mim, porque eu conheço a minha história, né? Eu não merecia o amor de Deus, esse amor profundo e incondicional. Não merecia, nunca fiz nada para merecer. Principalmente porque quando Ele me escolheu, eu não o conhecia de fato. Eu não nasci num berço cristão, não fui cristão sim, né? Nós nascemos no berço cristão católico. Mas nós não fomos ensinados na profundidade desse amor. Nós vivíamos a vida pautados por normas, né? Por princípios, né? Que fomos ensinados desde sempre. Então era uma vida pautada por princípios, mas nem sempre esses princípios atingiam a vontade de Deus. Muitas vezes feriam a vontade de Deus. Então eu não era merecedora. Mas isso não tem a ver com merecimento. Eu não precisava ser aprovada por Ele. Eu simplesmente precisava ser amada. E por causa disso, nós estamos aqui. Por causa desse amor. Que não nos impôs nenhuma condição. Que não nos impôs nenhuma condição. Se você fizer aí agora uma autoavaliação da sua vida. Pensa, eu mereci esse amor? Ninguém, amados, ninguém merecia. Mas é uma decisão, foi uma decisão que Ele tomou. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos escolher. Ele decidiu olhar para nós. Então, essa tradução, né, do amado é isso. Você precisa ter isso na sua mente. Essa é a sua identidade. Eu sou amado. Eu sou amada por Deus. Sou amado de forma profunda. O Senhor me amou profundamente. Por isso, Ele me tornou alvo do seu amor. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. A outra palavra é agradar, porque no finalzinho ele fala em quem me agrado, né? A tradução dessa palavra aí é o eudokel, ou seja, ele significa ter prazer. Ter prazer. Além de nos amar, Ele tem prazer em nós. Ter prazer, aprovar totalmente. Aprovar totalmente. Não é assim, eu te aprovo nisso. Nisso aqui eu te reprovo. Eu te aprovo nessa condição aqui, mas essa daqui diante de mim está reprovado. Não. Quando ele usa essa palavra aí, agradar, né, no original da sua palavra, ele quer dizer, eu aprovo você totalmente. Por isso eu te tornei alvo do meu amor. Por isso eu te escolhi, né? Ou
Mais uma tradução é se alegrar em alguém. Sentir alegria em alguém. Você já experimentou isso? Uma pessoa que você olha para ela e você sente alegria naturalmente. Ela não precisa fazer nada. Não é porque ela é engraçada, porque ela vive contando piada. Não, nada disso. Você sente alegria de olhar. Tem algumas pessoas que eu olho e eu sinto uma alegria tão grande. Essa pessoa, ela, para mim, eu olho e eu vejo ela como alvo do amor de Deus. O Senhor mirou nela, escolheu e ela tem essa graça. Sabe? Tem a graça, tem uma pessoa que tem a graça. Então, essa é a outra tradução. Ó. Ter prazer, aprovar totalmente e se alegrar. Se alegrar em alguém. Era isso que Deus estava falando aqui sobre Jesus, marcando a identidade dele. Está vendo essa pessoa que está aí, que vocês todos estão vendo? Essa voz estava nas nuvens, todo mundo que estava ali para ser batizado, todo mundo que estava ali, estava ouvindo, foi audível a todos. Ouviu que, olha, esse aí é o meu filho amado, eu amo ele profundamente. Eu escolhi ele, eu tornei ele alvo do meu amor. Eu decidi que eu vou amar ele e nada vai mudar isso. Nada do que vocês fizerem, talvez isso servisse para aquela multidão. Nada do que vocês fizerem, nada do que vocês pensem sobre ele vai mudar aquilo que eu penso, daquilo que eu decidi fazer, aquilo que eu escolhi fazer, porque ele é o meu filho amado. Ele é o meu filho amado. Olha que profundidade. Que coisa linda. Então, amados, eu preciso dizer isso para você. Deus, Ele não tolera você porque Ele te escolheu. Ele simplesmente ama você. Ele ama você. Dependendo do jeito que você se comporta quando você vem para a presença dEle, sabe? Tem gente que às vezes se comporta assim. Parece que ela está entrando na presença de Deus assim, ai, estou enchendo o saco de Deus de novo. Ai, lá vou eu de novo, né? Sabe, não tem pessoas que chegam assim na gente, ai, desculpa te incomodar outra vez. Ai, me perdoe, mas eu tenho que te falar uma coisa. Ai, tem gente que é assim, e não é só assim com a outra pessoa. É uma pessoa que ela não tem uma identidade aceita. Porque ela precisa se justificar para ir diante da outra pessoa. E aí ela leva isso tão a sério, tão profundo, que até mesmo diante de Deus ela age desse jeito. Ai, Senhor, estou eu aqui de novo, Senhor, estou te lembrando disso, me perdoa, me perdoa. Não, é assim que você chega no seu pai? Não é, gente. O filho tem liberdade na presença do pai. O filho tem liberdade para ser quem ele é. Quem ele é. Então, ao longo dessas ministrações que nós estamos fazendo aqui, né, sobre ser enraizado, né, eu quero que fique claro aqui que eu não estou fazendo aprovação nenhuma para erro, sabe? Ah, eu sou quem eu sou e não vou mudar. Não é isso, veja bem. Nós estamos falando de identidade, nós não estamos falando de caráter. Entendeu? Isso não tem a ver com o caráter. Se você está tendo problemas de caráter, você precisa urgente mesmo pedir a ajuda do Pai e mudar. E Ele pode, e Ele quer, porque Ele te ama. Entendeu? É sobre quem você é. Ele não te criou para ser um mau caráter. Ele não te criou para fazer coisas que ferem os outros ou que ferem a Ele mesmo. Ele te criou para ser um filho amado. E quem se sente amado não fere. Quem se sente, quem aprova a sua identidade, quem tem a sua identidade firmada, ela vive, né, numa perspectiva de Deus, de quem criou ela, com esse amor. Percebam que eu enfatizei bastante para vocês aqui no começo do sermão sobre você se sentir amado, da forma Jesus precisava, sabe? Jesus precisava seguir o ministério dele, mas as pessoas precisavam saber quem ele era. Então, nessa série que nós fizemos aí, nós estamos trabalhando as suas raízes, né? Trabalhando aí você, para que você entenda que você
tem esse amor, você também é alvo desse amor, que Ele também te escolheu tanto quanto escolheu Jesus, e aliás, foi por isso que Jesus veio a esse mundo, por sua causa. Ele já era amado, ele já tinha a identidade dele muito bem resolvida lá no céu, onde ele estava, cercado por uma nuvem de glória. Olha, imagina, gente, a gente aqui num período de louvor, de adoração, que a gente entra na presença de Deus, é maravilhoso, é gostoso demais. Você se sente assim, um pouquinho lá no céu, é ou não é? Quando começa a vir aquela nuvem de glória enchendo a casa dele, a gente se sente, meu Deus, como vai ser naquele grande dia, que nós estivermos frente a frente com ele, diante dele, não é assim? Então, queridos, você precisa trabalhar essa identidade em você. E saber que foi por causa de você que ele veio. Ele não precisava estar aqui. Ele não precisa ser aprovado. Ele veio porque ele te tornou alvo do amor dele. Então, quando nós estamos ministrando aqui, estamos dando suprimento para as suas raízes, estamos fortalecendo as suas raízes aí dentro do teu coração, dentro da tua alma. Estamos trabalhando você para que você tenha isso fincado de fato no teu coração e você não se perca. Sabe, quando vem um vento forte, quando vem uma tempestade, quando vem uma situação difícil, isso não vem abalar você, porque você está firmado, você tem uma identidade, sabe, firmada, você sabe quem você é. E quando nós sabemos quem nós somos, ninguém nos engana. Amém? Assim como nós somos alvo, né, de Satanás, nós também somos um alvo dele. Porque ele tem ciúme dessa escolha que Deus fez por nós. Ele não quis ficar debaixo, né, desse amor. Ele escolheu. Foi escolha dele. Mas quando ele viu que Deus escolheu a mim e a você, então ele vai tentar o tempo todo dizer para você que você não tem esse amor na sua vida, que você não merece, que você não é digno, que você precisa provar para Deus que Ele te ama, com coisas que Ele põe na sua mente que são impossíveis de fazer. Mas Ele não sabe que nós temos um Deus que é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Nosso Deus é o Deus do impossível. E quando nós temos essa consciência, então nós percebemos que ainda que o inimigo venha semear na nossa mente qualquer palavra que seja, dizendo que nós não merecemos, dizendo que nós não somos dignos, aí nós já podemos dizer para ele: não, você não me engana. Eu sei quem eu sou. Eu sei por quem ele veio. Foi por minha causa. Foi por minha causa. Eu sou alvo do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí, amados, como que nós podemos aplicar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Como que nós podemos... A nossa palavra não consiste somente em deixar a palavra do Senhor lá atrás, sim ou não? A palavra de Deus, ela precisa ser vivida e praticada no nosso dia a dia. Então, como que nós vamos aplicar isso dentro da nossa casa? Com relação aos pais e aos filhos, né? O que nós podemos fazer? Ensinar os nossos filhos que o valor deles, sabe, não vem daquilo que eles podem fazer, de uma nota na escola, né? Nós precisamos ensinar isso. Talvez você saiba, como eu falei agora, os filhos são alvo do nosso amor incondicional. Nós amamos os filhos, mas às vezes não temos sabedoria no demonstrar, a hora de demonstrar isso. E quando falamos de uma forma que eles não se sentem amados, mas eles se sentem cobrados. E essa cobrança vem como um peso. Não vem como algo, porque você me ama, eu tenho alegria em fazer isso, em te alegrar. Estão entendendo? Estão comigo aqui? O valor deles não pode vir das notas. O valor deles, ensinar eles que não é o que a rede social diz que vai determinar quem eles são.
Hoje, infelizmente, nós estamos num mundo em que as normas e regras são ditadas a partir, né, do que todo mundo faz. Agora todo mundo está usando é assim. Agora todo mundo está falando assim. Agora todo mundo está agindo assim. E isso vem como? Através das redes sociais, através da televisão, das mídias. Então o que nós precisamos ensinar para os nossos filhos de verdade? Você não precisa provar nada para ninguém. Você é alvo do amor de Deus. Deus te ama como você é, porque Ele te criou assim. Ele te formou assim. Você precisa só se sentir amado. Quando seus filhos se sentirem amados, eles não vão ser alvo do nosso inimigo, através das artimanhas que ele usa. Sabe, amados, pessoas vazias de amor, pessoas vazias de amor, né, dos pais, da família, elas sentem a tendência a buscar esse amor de outras formas, em outros lugares. Então nós temos a responsabilidade diante de Deus com os nossos filhos de mostrar para eles: olha, um dia Deus me escolheu e me tirou de uma vida ruim, tirou um vazio que estava dentro de mim e me fez entender que eu sou filha e que Ele me ama, e eu sinto o amor dEle na minha vida. Então eu quero que você também, sabe, se sinta amado por Deus. Seja também essa criança que vai crescer sabendo o quanto Deus te ama. Eu te amo muito, mas você tem um pai, além de mim, você tem um pai que te ama também de forma incondicional, que também te escolheu. Nesse momento, os nossos filhos precisam saber que eles são indivíduos. Indivíduos, não é uma extensão nossa não, gente. Ele é mais um filho de Deus. Ele é mais um que precisa se sentir filho, não só seu, mas filho de Deus, que tem um pai que desenhou ele, sabe, que escolheu ele, inseriu ele no ventre da mãe, e a partir dali projetou, desenhou uma história para a vida dele. Amém? E quando ele sentir isso, ó, queridos, ele vai se tornar também uma pessoa bem resolvida. Ele não vai ter que ficar precisando provar nada para ninguém. As coisas vão acontecer naturalmente por quem ele é. Ele é filho de Deus, ele é filho, amém? É a identidade deles. Tem pais que estragam a identidade dos filhos, querem projetar o filho para ser quem eles querem que eles sejam, mas nunca perguntaram para Deus: quem o Senhor quer que o meu filho seja? O Senhor o formou para ser o quê? E amados, eu tenho que dizer para vocês, antes de qualquer coisa, formem os seus filhos para serem filhos de Deus, para viverem para o reino. Vida profissional, Deus vai desenhar tudo, sabe? Eu não sei o que Deus projetou para a vida do pastor Marcelo Júnior. Eu não sei, agora vou que ele já é um homem, né? Está caminhando naquilo que Deus desenhou para ele. Mas e a Ana Laura, que está começando agora? Eu não sei o que Deus tem preparado para ela, profissionalmente falando. E não me preocupo com isso. Mas eu sei quem ela é. Sabe, eu sei que ela é escolhida de Deus. Ela é uma filha amada do Pai. E eu preciso afirmar isso para ela, dizer para ela: você é amada, você é filha de Deus. Você tem um pai, além desse paizão que você já tem, você tem um pai que te ama e vai projetar você. Amém? Então, na vida dos nossos filhos, nós precisamos fincar, trazer isso como algo firme. A identidade deles, somos nós que vamos construir a identidade deles. Não é a escola, não é o trabalho, não são os amigos, não. Somos nós que vamos construir essa identidade, né? Então, dentro de uma casa, da família, nos pais, vamos falar aqui sobre um casal. Como que você vai valorizar a pessoa? Como que você vai mostrar o valor dela? Não dizendo para ela que ela é importante pelo que ela faz para você. Eu posso até me preocupar em fazer um bom arroz pro bem, um arroz soltinho. Mas e o dia que eu fizer o arroz, né, papa, que colar? Então aí ele não vai me amar mais. Eu vou ficar triste porque vou olhar para ele como alguém que vai me recusar. É assim? Não, gente.
Ele me ama por quem eu sou. Então você precisa dizer para essa pessoa que convive com você, a sua esposa ou seu marido, que você não ama ele pelo que ele pode proporcionar para você, pelos prazeres que ele pode te dar, pelas alegrias que ele pode te dar, ou que você também não deixa de amá-lo pelos erros que ele comete. Mas você o ama por quem ele é, porque um dia você o escolheu para ser alguém que vai caminhar do teu lado, independente de alguma ação dele que possa te entristecer. Isso pode acontecer, mas isso não vai te fazer deixar de amá-lo, deixar de respeitá-lo, amém? Então é uma forma de nós aplicarmos essa palavra na nossa vida, no nosso ambiente familiar, né? Então uma casa que ela é saudável, todos têm esse pensamento, sabe? Que nós temos dentro da nossa casa indivíduos que são alvos do amor de Deus, e nós temos que tomar cuidado quando vamos nos referir a eles, para não ferir esse amor que Deus tem, né, acerca dessa pessoa. Nós podemos arrumar uma briga, uma encrenca. Fala para a pessoa que está do teu lado: deixa de confusão. Deixa de confusão. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você se sente amado por Deus? Ou só quando você está fazendo alguma coisa na obra, quando você está fazendo alguma coisa para Deus, que você sente: ai, agora Deus está me amando. Agora eu sinto que Deus me ama, porque eu fiz alguma coisa aqui, todo mundo falou que foi legal o que eu fiz, foi muito bom, então Deus me ama. Hoje eu deixei Deus feliz. Não. Você se sente amado por quem você é. Todo dia, quando você acorda, você pensa: Deus me ama. Deus me ama. Eu sou um filho amado. Deus me ama profundamente. Você está firmado, né, no que Deus diz sobre você ou no que as outras pessoas dizem acerca de você? Você espera a aprovação das pessoas? São perguntas para você meditar dentro de tudo que nós falamos até agora, né? Está te fazendo refletir naquilo que nós falamos. Você tem ensinado sua família a viver como filhos? Ou eles vão estar sempre tentando agradar? Tenho aqui alguns exemplos bíblicos, né? Nós temos a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele vai correndo ao encontro do pai. Ou melhor, ele corre ao encontro do pai, se sentindo redimido, ou melhor, arrependido por causa de tudo que ele fez. Era um cara que pisou na bola. Fez tudo de errado. Mas o que você entende quando a Bíblia diz que o pai foi ao encontro dele? E ele, ao tentar se justificar, o que o pai fez? Só abraçou ele. O pai não estava preocupado de saber o que ele tinha feito, quão intenso tinha sido o envolvimento dele lá para onde ele estava andando. Para o pai era importante que ele percebesse, que ele percebeu que o pai o amava e ele tinha um lugar para onde voltar. Quero dizer para você, talvez você entrou aqui nessa manhã se sentindo assim perdido, sentindo que as suas ações não são dignas de ser um filho de Deus. Mas Deus não está preocupado com essas ações. Deus está preocupado com o fato de você ter vindo até aqui, com o fato de você ter ligado essa internet aí, entrado e estar ouvindo essa ministração. E Deus está falando com você que você é filho e que isso te torna digno de estar diante dele. Você é alvo do amor dele. Ele te escolheu. Então, independente do que esse filho pródigo tenha feito, o pai simplesmente o amou. Ele simplesmente o amou. Ele trouxe ele de volta. E sabe o que ele fez para mostrar para ele que ele não estava nem um pouco preocupado com o passado dele? Fez uma festa. Trocou as roupas dele, limpou ele. Limpou ele, amados. Aí é o processo. O processo é natural. Quando você se sente amado, você não quer andar sujo diante dessa pessoa que te ama. Você não quer andar de qualquer jeito. Você deixa ele te limpar. Você deixa ele cuidar de você. Você se rende aos cuidados daquele que te ama. Sim ou não?
Você deixa Ele cuidar de você. Porque o amor dele é suficiente para você confiar. Na última ministração nós falamos sobre confiança. Sobre nós termos confiança. Outro que também foi alvo desse amor e o Senhor tratou isso de forma tremenda, foi com Gideão. Gideão era um homem que estava cheio de conflitos, cheio de problemas, estava lutando uma guerra que parecia que não era para ele, porque era muito grande para ele a batalha. E ele estava enfiado dentro de um buraco lá. Vai saber quantos pensamentos estavam passando na vida de Gideão, quando ele estava ali naquele buraco lá, sabe, lutando para sobreviver. E de repente, o anjo do Senhor vai até ele e ele não perguntou para ele assim: você que está aí no buraco, você está lascado, hein? Onde você chegou? Como é que você foi parar no meio desse buraco? Como que você se enfiou nisso? Que ponto que você chegou? Não é assim? A tendência é essa. A pessoa está na lama, está lá, às vezes sofrendo consequências das próprias escolhas. Mas aí vem como é que você foi chegar nisso daí? Rapaz, você está feio na foto. É ou não é? Não, o anjo falou para ele assim: homem valente. Chamou ele de homem valente. Sabe por quê, queridos? Deus não estava olhando para ele e vendo a situação que ele estava. Ali era um estado, não era quem ele era. Deus enxergava quem ele era. Dentro do coração dele, dentro da alma dele, Deus sabia que ele era um homem valente. Porque essa era a identidade dele. Essa era a identidade dele, que só estava distorcida. Só estava distorcida. Ele tinha se esquecido de quem ele era de verdade. Ele era, aos olhos de Deus, um homem valente. Quem você é aos olhos de Deus? Como que Deus olha para você? Como que Deus olha para a sua vida? Eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 1, que eu pedi para as meninas colocarem aí na tela. Efésios 1, verso 4 e 5. Diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Nós já somos alvos do amor de Deus antes mesmo dele criar esse mundo aqui. Você já fazia parte dos planos dele. Ele já havia traçado um plano para alcançar a sua vida e dizer para você quem você era. Dizer para você que você precisa andar dentro de uma identidade. A identidade que ele te deu, que ele te criou para ser. Então ele afirma aqui que nós devemos ser santos, irrepreensíveis diante dele, e que nós somos amados. Somos amados, porque foi em amor que ele já dizia. Você, sabe, é você olhar para Ana Laura hoje e já dizer que você ama ela, porque você sabe quem ela vai ser lá na frente. Estou falando dela porque ela é a pequenininha da nossa casa, não é? É fácil eu olhar para o Marcelo Júnior, pastor Marcelo, e falar para ele assim, eu amo você. Você é um filho muito amado. Por quem ele é hoje. É fácil para mim fazer isso. Porque ele é um pastor, porque ele está na presença de Deus, porque ele está caminhando, né, na graça de Deus todos os dias. É fácil para mim falar isso. Mas quando ele não era nada ainda, lá antigamente, será que eu poderia dizer isso? Né? Da mesma forma, eu não tinha concepção, mas Deus tinha. Deus já amava ele desse tanto lá quando ele colocou ele dentro do meu ventre. Que ele já sabia quem ele seria. Essa é a identidade que Deus deu para ele. Pode ter sido distorcida por um período, assim como a minha, a sua. Pode.
Mas Deus sabe quem é você. Sabe? Tem uma pergunta aí engraçada, o pessoal fica: quem sou eu na fila do pão? Deus sabe quem é você na fila do pão, meu filho. Fala para ele aí, ó. Você está com tudo na fila do pão de Jeová. Você está com tudo. Pode aplaudir ao Senhor. Outro verso. Vai para a fila, meu bem. 1 João diz assim, ó: vejam que grande amor o Pai tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não o conhece, porque não o conheceu. Sabe, quando o mundo não olha para você como filho de Deus, é porque eles não conhecem a Deus. Sabe aquela criança que vai para a escola e arruma uma confusão, e aí ele fala assim: você não sabe de quem eu sou filho, você não sabe quem é meu pai. Aí o outro vai, os maiores, né, continuam com a valentia para cima dele e falam: você vai conhecer o meu pai. E eles ficam assim valentes porque eles de fato não conhecem quem é o pai. Aí de repente chega aquele pai lá, 3x4 ali. O que acontece? Ele, vai embora. E o filho se sente protegido, porque o filho sabe quem é o pai. Então, quando alguém te menosprezar, quando alguém, sabe, querer te colocar por baixo aí fora, você precisa dizer para ele: você não sabe quem eu sou. Eu sou filho amado. Aleluia. Eu tenho um pai que me ama profundamente. Eu tenho um pai que me desenhou para ser quem eu sou. Eu tenho uma identidade. Eu sou. Olha como é importante essa questão da identidade, porque Deus o tempo todo ele afirmava: eu sou. Quem é Deus? Eu sou. Eu sou, simplesmente eu sou. Eu sou quem você precisa que eu seja, sim ou não? Então, você precisa ter essa identidade. Eu sou filho de Deus. Saber quem você é, de fato. Né? O outro texto. Gente, eu estou meio atrapalhada aqui, mas está tudo bem. Romanos diz aqui, ó: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós fomos adotados. Essa semana eu estava falando com as meninas lá no discipulado e falamos sobre ser enxertados, né? Que nós fomos enxertadas na videira verdadeira. Nós somos enxertados. Então, nós éramos como uma oliveira brava que não dava fruto, mas quando o Senhor nos escolheu, Ele nos enxertou na oliveira verdadeira, e a partir daí nós passamos a dar frutos, os mesmos frutos que a oliveira verdadeira dá, entendeu? Então, nós precisamos entender que essa é a palavra de Deus para nós. Deus não nos escolheu para vivermos como escravos do pecado, como escravos do mundo, como escravos de uma vida condicionada pelo que as pessoas ditam para nós, pelo que as redes sociais ditam para nós vivermos. Nós não fomos escolhidos para isso. Nós fomos escolhidos para ser enxertados na videira verdadeira, para sermos então parte da família de Deus e sermos tratados como filhos de Deus e agirmos como tal. Agirmos como filhos, com liberdade diante dEle, de liberdade de ser filhos na presença dEle. Liberdade de usufruir daquilo que Ele, como Pai, tem para nos proporcionar. Nós somos livres para isso. Ninguém pode nos impedir de chegar diante de Deus, de entrar na presença dEle. Se alguém tenta impedir você de entrar na presença de Deus, essa pessoa está errada. Ela não sabe quem você é. Ela não sabe que você é filho. E filho tem acesso livre. O filho tem a chave da casa do Pai. Eu preciso devolver minha chave para você. O filho tem acesso livre. Amém? Porque nós fomos adotados por Deus, pelo Espírito da adoção.
e podemos chamá-lo de paizinho. Abba, pai, é uma expressão que você se vira para Deus e diz: meu paizinho, oh meu paizinho querido. É assim. Então você pode, viu? Se você se sente tímido para chegar diante de Deus e dizer que Ele é o seu paizinho, não é. Ele é de fato o seu paizinho. Abba. Amém? Glória a Deus. Então aqui foram 3 coisas que nós aprendemos aqui nesses versículos. Que nós somos escolhidos, que nós somos filhos e fomos adotados. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, você não precisa provar nada para Deus. Tá bom? Vocês não precisam provar nada para Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Ele já te ama, já te escolheu, já te chamou de filho. Ele já te chamou de filho. Ele tem você como um filho amado. Então, quando nós vivemos a partir dessa identidade de filho, nós paramos de buscar, sabe o que? Aprovação. Paramos de querer ser aprovados. E as nossas ações deixam de buscar aprovações. E elas passam a ser aprovadas automaticamente, porque nós sabemos quem nós somos. E aí, a partir daí, nós passamos então a gerar frutos. E frutos verdadeiros. O fruto que vem da videira verdadeira, ao qual nós fomos enxertados. Se somos filhos, a fruta não cai muito longe da árvore, não é assim que o pessoal fala? Com relação aos filhos. Você olha para o filho, sempre alguma atitude dele vai lembrar o pai. Então, quando nós passamos a dar frutos, os nossos frutos precisam lembrar de quem nós somos filhos. É nisso que as pessoas vão ver que nós somos filhos. Elas vão olhar e vão ver que somos filhos. Amém? Eu preciso encerrar. Vou pular aqui alguma coisinha. Quero, diante disso que eu falei para vocês, dizer para vocês que vocês são filhos e isso basta. Amém? Vamos ficar em pé. Quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero perguntar para você. Se você tem vivido alguns conflitos de identidade. Talvez até aqui você tenha chegado diante de Deus. Como eu falei, sabe? Como alguém que não é merecedor. Como alguém que não é digno. Talvez até esse momento você deixou de usufruir da casa do Pai, de usufruir de estar na presença de Deus, por não achar que você só recebeu um acesso por aquilo que você faz. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque você precisa sair daqui nessa noite com a sensação e com o sentimento, sabe, com a sua identidade afirmada de que você é filho e você é alvo do amor de Deus, que você foi escolhido, sabe, que você não é mais escravo dessas palavras, sabe, de que você precisa provar alguma coisa para alguém. Talvez você tenha vivido durante todo esse tempo com esse peso de buscar o reconhecimento de Deus para depois vir. Vem aqui para frente receber uma oração. Nós vamos orar e vamos ministrar sobre a sua vida uma palavra profética de que você vai sentir essa alegria de ser filho, de que você vai se sentir filho novamente, e de que isso basta para você, de que isso é suficiente para você romper na sua vida, sabe, para você deixar de ficar buscando a aprovação das pessoas, deixar de ficar buscando aprovações que não virão. Aprovações que não virão. Você só precisa saber quem você é. Quem você é. Pode vir aqui à frente, os irmãos vão orar por você. Aleluia. Os nossos pastores que estão aí, os ministros, vão impor as mãos e vão orar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Graças te damos, Senhor, porque somos filhos.
Aleluia, Pai. Nós oramos, Pai, e hoje nós renunciamos